Estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da nossa série Maratona do Emagrecimento. É uma série que eu estou fazendo todos os dias aqui no meu Instagram, às 20h37, onde eu trago ou um obstáculo ou um atalho, um acelerador, para que você possa conseguir chegar mais rápido, tanto superando os obstáculos, quanto podendo fazer coisas que vão otimizar, acelerar o seu processo de emagrecimento, tá? E a Maratona do Emagrecimento, ela antecede um grande evento, que geralmente eu faço, que é a Semana do Emagrecimento, ou seja, a Maratona do Emagrecimento, ele é um aquecimento para a grande semana. Uma semana onde você tem acesso a 3 aulas, né? As pessoas que se inscreverem vão ter acesso a 3 aulas e, além disso, vão estar comigo juntos, seguindo um plano. Eu vou trazer um cardápio exclusivo para quem se inscrever nessa semana do emagrecimento, onde, se você seguir, você já consegue ter resultados. E melhor, sem restrição, sem deixar de comer o que gosta. E você vai aprender e entender o que você precisa fazer, ou seja, os 3 pilares fundamentais para você conseguir perder 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta. Então, se você não está inscrito, vá lá na minha bio, se inscreva, que vai ser um prazer e eu tenho certeza que você não vai se arrepender por isso. Então vamos lá, muito boa noite a todos que estão aqui. Tati, Suzana, Viviane, Jaci, Ronaldo, Suzy, Iraci, Ana, Letícia, Rafa, legal. Genísia, boa noite a todas que estão aqui, boa noite. Dayana, chegou agora. Ó, hoje eu vou falar sobre um obstáculo que te faz sair do jogo. Você imagina qual obstáculo é? Fala aí pra mim, você tem ideia de qual obstáculo te pode tirar do jogo, dessa jornada, desse seu processo? E é muito fácil, hein? É muito fácil. E ó, eu particularmente nunca vi nenhum nutricionista falando sobre isso, né? Não sei. E eu tenho certeza que é uma dúvida aí que geralmente as pessoas têm. Existe uma crença muito grande nisso também, nesse obstáculo. Uma crença, né? Uma crença. Eu falei essa semana nos meus stories sobre isso, mas eu resolvi trazer aqui para a live, porque na live eu posso aprofundar. A Suzy falando, ó, procrastinação. É também, né, Suzy? Mas a procrastinação nós temos controle, né? Esse obstáculo a gente não tem controle, de uma certa forma, dele acontecer. Não temos controle. A procrastinação a gente tem controle. Constância, temos controle. A gente não tem controle desse obstáculo. Eu acho que vocês não vão acertar. E vocês vão ficar surpresas quando eu falar. Tá? Mas eu falei um pouco sobre ele essa semana, inclusive foi por conta de uma situação com um seguidor, uma seguidora, e eu achei necessário vir falar, tá? Eu achei necessário e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas vamos lá. Falo ou não falo logo esse obstáculo e começo a descrevê-lo? Falo ou não falo? Mas vamos lá, vou falar o obstáculo. Não tem muito o que eu fazer para esconder ele. Mas vamos lá, obstáculo que você não tem controle, tá? E que pode te tirar da jornada. Resfriado, gripe, né? O resfriado e a gripe, ele é o primeiro sintoma, né? Você começa a ter quedas e ele pode piorar para uma febre, né? O pessoal fala logo. É o resfriado, né? Eu tive a seguidora, a Iraci. Essa semana ela falou comigo que estava resfriada e me chamou muita atenção. Isso já me chamava atenção quando eu via, né, de clientes, de alunos falando sobre resfriado, né? E qual é a conduta que a gente tem que ter? Se a gente está num processo de emagrecimento, qual é a conduta que eu tenho que ter? Geralmente as pessoas tendem a ter uma conduta totalmente ao contrário daquilo que ela está fazendo, né? É importante salientar algumas coisas antes da gente adentrar dentro desse tema, tá? Quando você começa um processo de emagrecimento,
quando você começa um processo de emagrecimento, o que acontece? Você está começando a deixar, de dar energia suficiente para o seu corpo. E aqui é importante você vai entender. Tem um ponto importante aqui que você vai entender sobre ele. Então você está deixando de dar energia suficiente para o corpo, aquela energia que ele vai ficar estável, tá bom? E você vai começar a fazer ele a trabalhar. Como eu falei na live de ontem, da como perder barriga, falei sobre o processo que funciona o déficit calórico. Então, isso é um trabalho que a gente faz que o corpo tenha quando a gente entra no déficit calórico, ou seja, ele começa a trabalhar, ele começa a se esforçar. Então, assim, quanto mais restritiva a dieta quanto mais restritiva a dieta por isso que eu sou totalmente contra essas dietas, tá? Quanto mais a dieta é restritiva, mais trabalho o seu corpo vai ter. Primeiro, mais trabalho ele vai ter. Segundo, menos nutrientes ele vai receber. Mais trabalho ele vai ter, menos nutrientes ele vai receber. Ou seja, ele está saindo de um cenário extremamente deplorável, porque o nosso organismo, uma pessoa que tem sobrepeso, é obesa, ela tá com o organismo dela por dentro totalmente deplorável, tá num estresse que você não faz ideia. Por quê? Muita inflamação gera toxinas, gera enzimas que são inflamatórias, ou seja, o corpo está em estado de alerta, combatendo essa inflamação 24 horas, é um corpo cansado, é um corpo que não aguenta mais aquele estado, ele fica mais vulnerável, Portanto, que pessoas que têm sobrepeso, que não têm uma alimentação boa, sempre estão doentes. Por quê? Elas ficam vulneráveis, porque o nosso sistema de defesa, ele está combatendo uma outra coisa, ele está ocupado com uma outra coisa, que é o quê? Com o seu excesso de gordura, com o que esse excesso de gordura libera no seu organismo. Então ele está lá combatendo aquela inflamação a todo momento. E aí fica aberto, fica muito mais vulnerável ele se contaminar, pegar um vírus, pegar um resfriado. E aí o que acontece? Então quando você começa, você tá nesse estado, aí você fala assim, tem que emagrecer. Você entra num outro looping, onde eu restringo alimentos, onde eu paro de me nutrir e paro de gerar energia, consumir energia suficiente. O que acontece? Deixa eu tirar aqui os comentários, ontem eu tirei os comentários, eu consegui me concentrar mais. Eu vou abrir para pergunta depois. Então, quando eu tiro os nutrientes e tiro a energia que eu estava dando para ele, mesmo que estava sendo em excesso, pelo menos era uma energia, ele fica ainda num estado pior. Você piora mais o estado. Ou seja, você fica mais suscetível a ficar doente, a ficar fraca, a ficar vulnerável. E é por isso que dietas extremamente restritivas não são a melhor opção. E aqui eu já falei por vários motivos, e mais um motivo é esse. Você coloca o seu organismo numa vulnerabilidade maior ainda. E aí você fica, exposta a ficar doente. Pegar aí, até uma febre, piorar, como a própria você falou que está com asma. Começa, a progredir, pode progredir. Então, dietas restritivas, elas não funcionam. E uma das formas de você saber se você realmente está com saúde, se você está se alimentando bem, se está tudo certo, é como você fica, quando há uma mudança de tempo, quantas vezes no ano você fica gripada, resfriada. Isso é um parâmetro, para você avaliar se você realmente está com saúde. E quando você faz alguma mudança muito abrupta na sua alimentação, tira o alimento e você logo fica resfriado, isso é um sinal de que você não está fazendo certo, E mesmo que você venha emagrecer, o seu emagrecimento ele não está sendo emagrecimento saudável. Não está sendo emagrecimento saudável. Por quê? Porque você está doente. Se você está doente, você está vulnerável. Você não está com um sistema imunológico forte o suficiente para combater o que tiver que combater.
E aí ele fica, né, ele fica exposto, ele não consegue combater aquele vírus ou aquela bactéria, você, enfim, aquilo assim instala, aquilo progride dentro de você e você começa a ter os sintomas. Então isso te tira do jogo, né? Te tira do jogo por vários motivos, né? Te tira do caminho por quê? Porque quando você fica gripada, dificilmente você tem apetite. Dependendo do grau, né, dessa gripe, desse resfriado, você começa a ficar com dores no corpo, então você começa a perder a sua, teoricamente, capacidade física, você, sabe, fica mais mole, mais cansada, você não consegue fazer nada, você tem que realmente ficar de repouso. Segundo, você não tem apetite. E o que geralmente as pessoas vão tentar fazer? Coisas que são palatáveis. Nossa, tô doente, eu tenho que... Tem essa crença também, eu tô doente, eu tenho que comer direito. Porque acredita que comida de dieta, é o que elas nomeiam, né? Comida de dieta me fez ficar doente. Eu já ouvi muito isso. Comida de dieta foi o que me fez ficar doente. Então eu tenho que voltar a comer ao normal. Ou seja, eu tenho que voltar aos meus velhos hábitos. Eu tenho que comer realmente aquilo que, para mim, é o que vai me dar energia, é o que vai me sustentar. E aí começa a comer o que teoricamente quer e o que é mais gostoso, até porque você está doente, você não tem vontade de comer. E existem as pessoas que também não comem, né? Ou é um extremo ou outro, ou não come. E aí você tende a piorar ou ficar mais naquele quadro por mais tempo, porque você não está realmente colocando nutrientes no momento que você ainda mais tem que ter, né? Então isso faz com que você, se você não come, você fique nesse estado e isso vai te trazer problemas, né? Ah, Lucas, perdi 5 quilos, 10 quilos porque eu fiquei doente. Isso não é bom. Isso não é bom. Você está num estado crítico. Isso, você não está com saúde, você não está saudável. Então não parte do princípio que eu perdi peso, eu consegui. Não. Isso não foi controlado, você não induziu isso, você foi induzida a isso. Então, quando você é induzida a isso, quando você é controlada, ou seja, você não tem controle sobre a sua perda de peso, o porquê que você perdeu peso, o que você está fazendo, isso não é saudável, né? Ou então a pessoa, ela simplesmente, o que ela faz? Ela começa a comer mais, ela começa a comer mais besteira e aí ela perde a mão naquela jornada que ela estava. Isso começa a tirar ela do jogo. Por quê? Porque ela vai começar a engordar. Ela tá parada, ela não tá fazendo atividade, ela tem que ficar em repouso, tá comendo à vontade e aí ela começa a ganhar peso. E esse ganho de peso desestimula, né? Não tô treinando mesmo, não tô doente, eu vou relaxar. Aí relaxa, aí ganha lá seus 5, 7 quilos de repente, né? E quando volta desestimulada, né? Volta com a cabeça comprometida. E assim, você não pode se deixar levar por isso, né? O estado de gripe, um estado onde você se compromete, é um estado que você tem que ter mais atenção. Mais atenção, você tem que se manter mais íntegra na alimentação, porque é isso que vai te manter estável, né? É isso que vai te manter estável. Isso é um sinal para você se ligar. Algo está errado. Então eu preciso me alimentar mais, só que melhor, mais nutrientes, né? Mais, de repente, mais proteína, mais gordura. Você tem que analisar o que você está comendo. Por isso que eu falo, quanto você come? Qual é a quantidade que você está comendo? Porque quando acontece qualquer coisa que você não tem controle, por exemplo, um resfriado, uma gripe, você começa a analisar o que está acontecendo. A gente não foi doutrinado a isso, né? Tô resfriado, tem que tomar remédio e pronto, acabou. Não, o remédio que só vai mascarar o problema. O remédio ele só está mascarando. E você melhora não pelo remédio, você melhora porque o seu organismo ele está trabalhando em prol daquilo. O remédio ele só está mascarando os sintomas, mas o seu corpo está lá, trabalhando, combatendo, arrumando um jeito. Então, não é simplesmente, vou tomar um remédio, fico de repouso e acabou. Não. É porque nós fomos criados e crescemos ouvindo isso. Nós fomos doutrinados, moldados a acreditar que tem que ser isso que tem que fazer. E a verdade é que você
tem que se alimentar. Não é ficar tomando chazinho, não é ficar tomando vitamina C, agora vou tomar vitamina C. Isso não adianta. Tomar vitamina C porque está gripado não adianta. Você tem que tomar vitamina C antes. O vírus, a bactéria já está instalada dentro de você. Isso não vai adiantar de nada. A verdade é que quando se instala e você já tem os sintomas, já aconteceu tudo. Os sintomas, ele não acontece, né? Os sintomas, ele não é reflexo do que está acontecendo agora. Ele está vindo de uma sequência de coisas que aconteceram, já está instalado, já está, enfim, acontecendo, e aí você está recebendo sintomas agora. Então é tardio isso. Então você precisa prevenir. Então você precisa, desde hoje, melhorar a sua alimentação. Tá consumindo legumes e verduras na forma adequada, né? Com frequência. Tá bebendo água. Isso é prevenção. E como eu falei, quando você não tem resfriados mais com tanta frequência, né? Eu tive resfriado esse ano uma vez só. Uma vez, eu nem baquei nem nada. Eu sinto que minha imunidade cai um pouco, eu fico meio cansado um pouco, mas não deixei de fazer nada. Não fiquei de cama, não fez nada. E tem muito tempo que eu não fico tendo sintomas de resfriado. Por quê? Porque eu tenho uma alimentação que me dá uma sustentabilidade. Eu tenho uma saúde em dia, né? E aí essa saúde, ela te sustenta nisso. Você se mantém íntegro. Você se mantém íntegra, né? E isso foi mais que comprovado nessa situação toda que a gente está vivendo. Porque pessoas que não possuem uma saúde adequada ficam mais suscetíveis. Estão mais expostas. E quando são contaminadas, né, não conseguem lidar com aquele vírus. Não conseguem. É muito mais difícil se sua saúde está comprometida. Então, o que você precisa fazer? A primeira coisa é você entender que não existe tipos de alimentação para resfriado ou fora de resfriado. A alimentação é a mesma. A alimentação é a mesma. Você tem que continuar comendo de forma correta, como você veio comendo o que você gosta, para você ter o prazer, não comer em excesso. Fazer de tudo para você comer. Lucas, não estou com fome. Arruma uma forma então de você comer. Come sopa, come em líquido, bate uma vitamina, bate uma sopa. Arruma uma forma. O que não dá é, não vou comer. Não, você tem que comer, arrumar um jeito, porque você tem que se nutrir. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso também. A pior coisa é a gente comer sem vontade, ficar resfriado, você não tem vontade de fazer nada, você fica de cama, você, não quer, mas você tem que batalhar, é uma batalha, de verdade. É mais um momento daqueles que eu falei, é um obstáculo que está acontecendo, está aqui na sua frente, você precisa arrumar um jeito para solucionar. Assim como quando você não tem vontade de ir para academia, é um obstáculo que está na sua frente, você tem que solucionar, você tem que enfrentar. Assim como você tem um grande desejo louco de abrir a geladeira e comer tudo que está na geladeira. Isso é um grande obstáculo que está na sua frente, você precisa enfrentar. Só que o resfriado, por um momento, a gente não tem um controle dele. A gente tem como evitar, prevenir. Mas o controle, infelizmente, a gente não tem. Pode ser que a gente tenha uma carga de estresse, né? Aconteça alguma coisa, gere uma carga de estresse no nosso corpo e isso acabe afetando o nosso sistema. E a gente se torna vulnerável. E aí acaba que a gente fica resfriado. Então eu não tenho um controle sobre isso. Eu tenho controle sobre a prevenção. E eu tenho controle sobre como eu supero e eu passo por esse processo. Então a primeira coisa que você tem que entender é manter a minha alimentação, né? E aqui eu tô falando de um quadro de pessoas que já entenderam o que precisa fazer realmente para chegar nos seus menos 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta, né? Então o que? Sem restrição, comendo o que gosta, né? Tendo liberdade, tendo uma constância, tudo isso aqui para uma pessoa, né, que já segue um padrão, já entendeu o conceito. Se for uma pessoa que está restringindo o alimento, esquece. Se alimenta bem, né? Volta a comer normal, fica de resguardo, fica quietinha, né? E quando passar, vem aqui para o meu Instagram, já começa a colocar tudo em prática aqui.
porque o motivo pelo qual você teve um resfriado foi justamente pela restrição. Mas, como eu falei, a gente não tem controle. Então, mesmo fazendo tudo o mais certo possível, você pode acontecer. E se acontecer, o que você tem que fazer? Manter a sua alimentação. Arrumar uma forma. Mingau, né? Nesse momento, é você ter a criatividade e a paciência de fazer alimentos gostosos. Ou seja, mingau, vitamina de banana, né? Fazer uma sopa. Tem muita gente que gosta de sopa. Então, toma lá sua sopa. Não está conseguindo tomar sopa? Só consegue tomar mingau? Toma mingau o dia inteiro. Toma mingau o dia inteiro. Né? Vai mudando as frutas, toma mingau o dia inteiro. Faz uma vitamina o dia inteiro. Mas só não fica abrindo brecha, primeiro, para besteira, né? Ficar comendo besteira à vontade. E segundo, ficar também restrito, ficar sem comer nada. Porque você não vai conseguir realmente passar. E nesse momento, a única coisa que você tem que focar é acabar e passar por isso o mais rápido possível. Esse é o foco. Eu tenho que passar por isso e que meu corpo consiga ter capacidade de melhorar o mais rápido possível. Então aqui você não faz atividade física. O quanto mais você ficar em repouso, descansando, melhor. Quanto mais ficar em repouso, descansando, melhor. Se alimentando, cuidando da sua alimentação, já que você está de repouso, né? Vamos botar aqui, a pessoa está lá em casa, não está trabalhando, né? Enfim, vai lá e faz a alimentação, vai para a cozinha. Enfim, existem várias formas e cada um de vocês precisa encontrar a forma que você vai conseguir fazer, né? E aí quando você entende isso, ou seja, você mantém a sua alimentação, você se mantém íntegra no processo, porque o seu processo é uma jornada. Essa jornada, quando você entra nela e você realmente está comprometida ou comprometida a seguir esse caminho, é um caminho que você está seguindo. É um caminho. Nesse caminho vai ter vários obstáculos, vai ter várias coisas que você vai ter que passar. Né? E quando a cada momento que passa um obstáculo, a única coisa que você tem que pensar é como que eu vou passar nesse obstáculo. Você não tem que pensar em mais nada. Ah, eu vou engordar, eu não vou emagrecer. Não, a única coisa que você tem que pensar é como que eu ultrapasso esse obstáculo sem que eu desista do processo. Sem que isso me tire do caminho. Porque quando você pensa nisso, ou seja, você só está focando em passar por aquilo. Então eu tenho que ficar 4 dias em casa de repouso? Eu vou ficar 4 dias em casa de repouso focando na minha alimentação. Depois de 4 dias, 5 dias, né? Provavelmente eu posso estar melhor, eu foco em outra coisa. Aí você vai passar por esse processo íntegra, descansando, né? Tomando os remédios que tem que tomar, se tiver que tomar, se alimentando bem, esquecendo de tudo. Ah, meu peso, não, esquece tudo. Só foca em se manter. Quando passar, aí pronto. Mais um obstáculo concluído. Agora eu volto a caminhar como eu estava caminhando antes do evento, né? Do obstáculo. E aí você se mantém. E isso vai acontecer várias vezes no seu caminho. Não existe esse lance de que, não, agora eu vou fazer diferente porque eu tô nesse momento, nesse estado. Não. O caminho do emagrecimento é um caminho eterno. É um estilo de vida. Né? E quando eu falo emagrecimento, é o estilo de você realmente emagrecer. Depois você pode querer ganhar massa muscular, depois você pode... Mas é uma jornada que é infinita. Você vai estar sempre querendo melhorar o seu corpo. Porque o emagrecimento ele é uma consequência. O emagrecimento ele é uma consequência. A gente tem essa crença, eu quero emagrecer. Não, você não quer emagrecer. Você quer vivenciar a experiência que o emagrecimento ele te coloca, né? Ele te traz. É isso que nós queremos, quando nós desejamos um objetivo. A gente deseja a experiência, o que eu vou vivenciar, né? Eu quero muito trabalhar, sei lá, quero passar no concurso público. Por quê? Por que você quer? Você não quer no concurso, não é o concurso público, é o que esse concurso vai te trazer. O que ele vai te trazer? Mais segurança, né? Mais, sei lá, desejos pessoais, enfim, é a sensação e a experiência que você sente. Então, é infinito. Passou no concurso público, agora você vai ter que começar a focar em melhorar ali, enfim. Né? O seu emagrecimento é a mesma coisa. Chegou no meu peso desejado, agora o meu foco é manter esse peso. É melhorar a minha estrutura corporal com esse peso.
ou é ganhar um pouquinho mais de perna, ou é ganhar um pouquinho mais de bumbum, né? Para os homens ficar um pouco mais forte. E é isso. Essa é a jornada. Então, quando você entende isso, você se liberta de várias crenças com relação a essa questão do emagrecimento. Né? Como eu falei, tem gente que acredita que, não, foi a dieta de emagrecer que me fez ficar doente. Se você realmente restringiu tudo da sua vida, com certeza. Mas, quando você entende que você não precisa restringir, que você está seguindo, e ainda assim você ficou resfriado, é porque tem algo de errado. Está faltando nutriente. Né? E é por isso que, assim, é bom, como eu sempre falo, você ter um acompanhamento. Um acompanhamento te permite evitar esses tipos de coisa, passar por esses tipos de coisa da melhor forma, sabe? Pois é, isso realmente tira do jogo. Deixa eu abrir os comentários aqui, vamos ver o pessoal aí. Vamos ver. Isso foi um tema novo para vocês? Fala aqui para mim. Foi um tema, vocês ficaram assim, caraca, resfriado, caramba, nunca ouvi falar. Eu particularmente nunca vi, não sei se, né, são vários profissionais, mas eu particularmente nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas é um ponto que eu acho importante. É um ponto importante, né? A gente saber disso. Por quê? Porque a gente fica suscetível a isso, né? A gente fica a todo momento suscetível, enfim, a obstáculos. Esse é um dos obstáculos. Esse é um dos obstáculos. Mas mandem aí, mandem suas dúvidas aí, mandem suas perguntas. Vamos falar aí sobre resfriado no emagrecimento, né? Ou um tipo de, não necessariamente um resfriado, né? Mas vamos supor, lesionei, né? Outra coisa que pode te tirar, que a gente não tem controle. Lesionei, torci meu pé, sei lá, bati com, não sei, né? Vamos falar uma lesão. Vamos falar uma lesão aqui que te impossibilita de fazer uma atividade física, né? Ai, meu Deus, lesionei e agora eu não vou poder fazer, né? Sei lá. Mesma coisa. Se manter. Ó, assim, do processo, é uma das coisas mais difíceis. Vou ser bem sincero para você, tá? Eu falo aqui do ideal, né? Eu falo do ideal, mas eu também falo do mundo real. Não tô falando para você que é fácil. Mas quando a gente tem conhecimento sobre o tema, né, sobre a situação, as coisas ficam menos difícil, tá? Então esse ponto do resfriado, eu sei que tem muita gente que acreditava nisso que eu falava, porque já viu alguém falando, assim como as pessoas acreditam que para emagrecer precisa restringir alimentos, que não pode comer o que gosta, né? Diariamente eu quase que recebo isso. Mas você precisa também encontrar formas. Você precisa encontrar formas de lidar com os problemas. Porque nós fomos programados a, quando aparece um problema, a travar. Né? Aconteceu alguma coisa na minha vida, travei. Eu travo. Por quê? Porque acontece uma enxurrada de reações químicas dentro do meu corpo, né? Uma lesão que me impossibilita de treinar, né? Sei lá, pessoal que ficou em casa aí, né, por conta da quarentena, não pôde treinar, então isso também, né? Sei lá, um medo, né? Existe o medo, sabe? Enfim, existem várias coisas que vão mexer com você. E se você travar, ou seja, se você parar de fazer o que você estava fazendo, você simplesmente volta muito o jogo. Imagina, você está lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano naquela jornada, melhorando, evoluindo, melhorando, mantendo consistência, superando os obstáculos. Aí acontece alguma coisa e você simplesmente não aprendeu, né, ou não se importou em aprender em como superar os momentos difíceis. E aí você se entrega para o problema, ou seja, você volta aos seus velhos hábitos. Tudo aquilo que você conquistou, que você suou, sofreu,
né? Não sofreu no sentido, cara, eu tenho que superar isso, eu vou falar não para isso, eu tô conseguindo, eu tô perdendo peso, você perde. Ou seja, você volta lá pro início da fila. Sabe aquele jogo de tabuleiro? Volte para cá, pro início do jogo, você volta. Tava lá, faltava uma casinha para você vencer o jogo. Aí você volta tudo de novo, porque você se entregou. Né? Você utilizou o problema como uma desculpa, tá muito difícil, vou me entregar. E o que eu tô falando para você é que não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Inclusive, eu tava passando por isso, foi as 2 semanas atrás. Eu tava com uma dor na minha lombar que eu simplesmente travei. E logo depois eu tive uma leve lesão aqui na minha costela. Fazendo o exercício, eu bati, enfim, me travou, coluna e costela, eu tava todo travado. Caramba, isso tava me irritando, eu não conseguia fazer quase nada, né, do jeito que eu faço naturalmente. Academia, tudo limitado. E isso me chateou. Ou seja, eu não tô fazendo aquilo que eu queria fazer. E a gente tem pressa, né? A gente tende a querer o resultado, as coisas rápidas, né? A gente tá doente, a gente vai pra academia. Quantas vezes eu já não vi gente, não, eu tô doente, mas eu fui pra academia. Pior coisa que você faz. Pior coisa que você faz. E isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Mas quanto mais consciência você tem, quanto mais você aprende, quanto mais você vai trabalhando dentro de si, você começa a ter mais doutrina. Doutrina no sentido, eu tenho que parar? Eu tenho que parar. Né? Eu hoje, por conta disso tudo que aconteceu, eu tô tendo que voltar aos poucos. Mas quando eu olho para agachar, por exemplo, né, fazer um exercício que eu amo, agachamento, eu tô fazendo ridículo. Né? No meu cérebro tá ridículo, mas eu tenho que controlar, eu tenho que me controlar essa minha emoção. Porque pela minha emoção eu já taco o peso ali e vou fazer o exercício. Só que foi isso que me machucou. Não ter a paciência de fazer, eu tava voltando, eu fui colocar peso, me machuquei, travei a coluna, porque eu fui rápido demais. E aí eu tenho que me conscientizar novamente, de voltar, dar um passo para trás. Então assim, até mesmo com alguma coisa que te pare, você não pode parar. Né? Tem que parar o exercício? Fica sem fazer exercício. Mas mantenha a alimentação. A alimentação, ela segura tudo. A alimentação segura tudo. Né? Ela segura tudo. Então, se você se mantém nessa alimentação, né, que você vem fazendo, até abre um pouco o espaço para você comer um pouquinho mais, mas mantendo essa alimentação, não saindo, não furando, não comendo demais, você se mantém no jogo. Você se mantém nesse caminho. E aí, quando você melhorar, você vai ter uma sensação de falar assim, caramba, eu não voltei. Eu não perdi tudo aquilo que eu conquistei. Eu tô continuando. Eu tô seguindo. E aí você fica mais animada, porque você passou por um problema sem se prejudicar, sem perder os resultados que você tinha conquistado. Então, pessoal, nessa live de hoje, vou fazer uma live rápida aqui, né? Sabadão aí é dia de ficar com a família, com o esposo, com a esposa, né? Com os filhos. E eu não quero também ficar prendendo, né? Minha esposa está me esperando, eu vou comer uma pizza com a minha esposa agora. E eu espero que vocês tenham captado essa mensagem, né? Apesar de vocês estarem se alimentando bem, né? Se atentem a mais, se vocês realmente não podem fazer melhor. Não posso beber um pouco mais de água, não posso colocar um pouco mais de legumes, não posso diversificar mais as minhas frutas. Né? Eu vi a Suzy aí, falou do multivitamínico. Suzy, qualquer horário, tá? Qualquer horário você pode tomar. E toma com a refeição. Mas quer uma notícia melhor que essa? Multivitamínico. Se você soubesse que isso não resolve praticamente nada, né? Você ia tomar um susto. E talvez já tenha tomado, e um monte de gente tomou. Multivitamínico não resolve nada, tá? Por quê? A qualidade do multivitamínico não é boa, tá? E existe
muitas vitaminas ali que elas se competem, né? Elas competem entre si. Então você tem uma má qualidade das vitaminas e dos minerais e uma competição entre elas, ou seja, você tem uma absorção quase zero. Então é melhor você focar nos alimentos. Não tem jeito, não tem coisa melhor. Quer nutrientes, quer vitamina, alimentos. Faz um suco verde, né? Faz um soufflé de legumes, faz um legumes cozido, um legumes assado. Utilize os alimentos ao seu favor. Se você tem uma alimentação equilibrada, ou seja, uma diversidade alimentar, comendo o que você gosta, né? Enfim, tendo um volume bom, você já consegue matar boa parte aí das suas necessidades diárias de vitaminas e minerais. Então, para mim, isso é só gastar dinheiro, tá? Com multivitamínico. Se a gente estivesse falando de multivitamínicos lá de fora, aí é outra coisa, tá? Existem os multivitamínicos importados, que é uma outra coisa, é totalmente diferente daqui. Mas os brasileiros, não vale a pena. Certo? Pessoal, olha, como eu falei, hoje foi uma live mais direta. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado alguma coisa para vocês. Amanhã eu vou estar aqui às 9 horas da manhã no atendimento com o Nutri. Amanhã eu venho, tá? E eu tenho certeza que eu não vou mais, por enquanto, furar, né? A não ser que eu não tenha um controle sobre isso, mas essa semana vai ter todo dia. Não vou furar com vocês essa semana, porque a gente vai entrar na nossa última semana do desafio 10 em 3 e já na próxima a gente entra na semana do emagrecimento. Então eu espero que vocês já estejam inscritas, porque quem está no desafio 10 em 3 já vai ter uma outra semana, então vão ser 21 dias direto. E quem não está, vai ter a oportunidade de entrar na semana do emagrecimento e ter um acompanhamento comigo dentro de uma comunidade exclusiva e ter acesso a 3 aulas incríveis, tá? Pessoal, um ótimo fim de noite para vocês. Aproveitem suas famílias com controle. E é isso. Amanhã eu tô aqui às 9 horas esperando você para ser atendido comigo e a gente bater um papo, tá bom? Fique com Deus e uma boa noite a todos.